a gente já vai começar a calorimetria hoje. Lembrando que eu tirei o pedaço que a gente tinha de mecânica estática, né? Estática do corpo extenso do ponto material. Por quê? Porque a gente já vai trabalhar isso em mecânica técnica o ano que vem. Na verdade, esse ano, né? O ano letivo que vem. Imagino que sou eu que vou continuar dando mecânica técnica, então sou eu que vou dar mecânica técnica para vocês no segundo ano. E aí a gente já vai trabalhar lá, eu já inicio a disciplina falando estática do ponto material e estática do corpo extenso. Então, como cortaram aí uma parte do nosso final de ano letivo aí, eu falei, bom, o que eu já vou falar para o ano que vem, eu não falo agora. Tomara que seja eu que dê para vocês a disciplina. Vai que o ano professor já começa depois disso, mas acho que não, essa revisão aí é meio de praxe. E o que tudo indica vai ser no presencial, né? A gente está numa situação aí ainda um pouco preocupante, a mídia alertando que os casos estão subindo de novo. Claro, o pessoal se reuniu para as festas de fim de ano, né? Isso é esperado. Mas parece que a letalidade não está mais acontecendo. Esperamos que assim seja, né? E aí, por conta da vacina. E aí a gente consegue voltar para o presencial. Eu prefiro, né, não pensar sobre isso, né? Porque eu tenho mania de ser meio pessimista, mas é o que tudo indica voltaremos. Mas enfim, resumo aí da história. Tirei a parte de estática do corpo extenso do ponto material, que a gente já vai ver em mecânica técnica, né, no ano letivo de 2022, seja presencial ou à distância. Torçamos para que seja totalmente presencial, né? E hoje, como a gente estava cansado, a aula final ali foi no Natal, antes da gente entrar em calorimetria, tá até aqui o slide, ó, vamos fazer mais um exercício de movimento circular. Vai ficar faltando um exercício de movimento circular uniformemente variado. Mas aí qualquer coisa eu deixo para vocês fazerem na lista. E aí vai ser a aplicação da fórmula, não vou dar nada muito difícil, é só para vocês aí irem se ambientando com algumas equações de física que possam vir aparecer nas disciplinas de mecânica, né? A gente não tô aqui para ferrar a vida de ninguém, muito menos nessa disciplina, né? Mas enfim, vamos lá fazer mais um de movimento circular, bem simplesinho, tá? E aí, já vou até introduzir um conceito do qual eu acho que eu não falei, que é a parte de força resultante centrípeta. Vamos dizer que cada anemômetro, cada concha aqui desse anemômetro, a gente já vai ler o que é, já vai falar, vamos dizer que cada uma delas tem a massa de 0,25 quilos, tá? Isso aqui eu inventei, não está no enunciado, está feito a mais, porque eu vou introduzir aqui para vocês uma letra B, tá? E a letra B vai ser calcular, igual eu fiz na aula passada, para a gente relembrar os conceitos, aceleração centrípeta e força resultante centrípeta. Em todo movimento circular, vai ter aceleração centrípeta. Isso eu falei na aula de teoria. Na verdade, ele só é circular porque você tá acontecendo alguma coisa que acelera para o centro da trajetória. Porque o movimento circular é como se fosse um movimento retilíneo que vai sendo brecado não, né? Vai sendo mudando de trajetória, ponto a ponto, até que ele descreve o círculo. Eu dei dois exemplos. Falei, ó, um satélite na órbita da Terra. Quem que é a aceleração centrípeta? A aceleração da gravidade. Está sempre puxando ele para cair, mas ele também tem uma velocidade alta ali na órbita, então ele não cai. Ele vai cair e continua, vai cair e continua. Isso faz com que ele fique, é justamente isso que é estar em órbita. Um carro numa pista de corrida, o que é a aceleração centrípeta? É você girando o pneu, você girando o volante que aponta momentaneamente para o centro. Mas como ele tem velocidade para frente, ele continua, não vai nem para o centro e nem sai pela tangente. Vai descrevendo ali um movimento circular, tá? E aí, eu falei, né? Eu comentei que só pode ter movimento circular se tiver aceleração centrípeta sendo causada por alguma coisa. Seja essa aceleração centrípeta a própria aceleração da gravidade, ou seja, você dentro do seu carrinho numa pista circular, mudando momentaneamente, ponto a ponto, a trajetória conforme você vai fazendo a curva, tá? E a aceleração centrípeta não é que ela aparece com o movimento circular, ela causa a trajetória circular de um movimento, tá? Bom, relembrando rapidamente a teoria, por isso que eu coloquei isso daí, aceleração centrípeta e força resultante centrípeta, porque eu cheguei a dar elementos de máquinas, eu sei que essas duas coisas aparecem ali em polias e tal, então eu achei que era legal forçar a barra aí para vocês lembrarem disso, tá? A massa é o que dei, não está no enunciado, e a letra B é o que inventei. Mas de qualquer jeito nós vamos achar uns resultados interessantes aí, revisar a aula do Natal, e aí depois a gente inicia a termodinâmica, tá? Bom, anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento, certo?
falou, né? Não tenho muito o que explicar essa frase. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robinson em 1846. Que está na foto aí, né? Consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas, né? Hemisfério vamos dizer assim, uma semisfera, então é metade de uma bola, é a concha mesmo, como se fosse a metade de uma bola vazia, presas por hastes. Isso aí tudo você pode ver na foto, né? Mas ele está falando, conforme figura abaixo. E o anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas, tá? Então, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou desenhar melhor, mas o vento vai girar, vai empurrar cada uma dessas conchas e vai fazer a parte de cima ali, com as hastes, com as conchas, né? Essa parte aqui, o vento vai empurrar isso aqui, aí o amarelo no branco não vai aparecer, né? Vai empurrar isso aqui, vai fazer essas hastes girarem como se fosse uma hélice, tá? É isso aí que tá falando. Um anemômetro que a distância entre as conchas e o centro de rotação é 25, quer dizer que o tamanho da haste, né? O tamanho da haste até o centro da concha é esse 25, certo? Em um dia cuja velocidade do vento é tanto, teria uma frequência de rotação de... Vamos traduzir tudo isso que foi falado de uma outra maneira, tá? O que a gente tem, pessoal? A gente tem o anemômetro. Eu desenhei ele já aqui, para não ficar tendo que pensar isso na hora. Eu já deixei pré-feito. Essa visão é a visão de cima do que está aqui do que está ali na figura, tá? Esse vai ficar para baixo e esse outro vai ficar para cima. Ficou horrível esse desenho. Deixa eu caprichar um pouquinho mais. Então, eu já vou desenhar aqui a visão de cima do que está ali na figura, do meu anemômetro de concha sendo visto de cima. Eu vou desenhar só as hastes e as conchas, tá? Para não errar o sentido da concha, eu já fiz previamente, dá para você fazer pensando, mas partindo dele já pronto é melhor, né? Então, de baixo e de cima. Dá para ver, pessoal? Ó, o que eu desenhei, basicamente, vou fazer mais feinho aqui, ó, foi isso aqui. Olhando daqui de cima, ó. Essa concha de trás vai estar um C ao contrário, se eu olhar de cima. Essa concha aqui da frente vai estar um C normal, se eu olhar de cima, na direção dessa seta branca aqui. Essa concha do lado, elas têm que seguir todas o mesmo sentido, porque o vento vai soprar elas da mesma maneira, né? Essa aqui, ó, essa aqui desse lado, a cavidade dela tá pro lado fechado da outra. E essa desse lado, como a gente pode ver, a cavidade dela também tá pro lado fechado da outra. Eu tô olhando de cima, ó, pode ver assim, pode ver. Olha para o desenho ali do lado, conforme mostra aqui. Cavidade está aqui, olha a cavidade dessa. Cavidade está de frente, olha a cavidade dessa. Cavidade está aqui assim, cavidade é um buraco, tá? Olha a cavidade dessa. E essa aqui, se eu olhar de lado, eu vejo ela de costas, né? Porque a visão que a gente tinha ali na foto era como se a gente estivesse olhando mais ou menos de esgueio assim, ó. Então a gente via o fundo dessa, olha o fundo dela aqui. Vocês tiveram um desenho, né? É bom pra vocês treinarem aí a questão das vistas. Essa aqui a gente vê um pedacinho da cavidade. Essa aqui a gente vê a cavidade totalmente e aquela a gente vê só um pedacinho das costas, tá? Reproduzir esse desenho aqui. O vento vai tender a fazer com que ela rode nesse sentido aqui, ó, porque ele vai empurrar a concha, é mais razoável a gente esperar que ele empurre dentro da concha, né? Ele poderia até empurrar aqui de lado, mas aqui a aerodinâmica é boa, vai expulsar o vento, não vai causar muito giro. Agora, justamente dentro da concha, a aerodinâmica é ruim para que o vento consiga empurrar a parte do anemômetro aí, que são as conchas e as hastes, tá? Então o movimento circular vai ser causado aí. Ele deu dois dados para nós. Velocidade do vento, que eu vou por só V, porque é a única que vai estar na jogada, que é 18 km por hora. E o raio, né? Ele deu essa distância aqui, ó, esse raio, que seria o raio da trajetória circular, que vai estar mais ou menos ali no ponto de encontro das hastes até o meio da concha. Esse aqui é o raio R, que eu vou colocar aqui embaixo também. Raio R, se eu não me engano, era 25 centímetros. Já vou converter para metro. Falei isso no fim da aula passada. Sempre que você for fazer um exercício de física, procura deixar em MKS. O que é MKS? Sistema Internacional. Metro, quilograma, segundo, para não ter erro, tá? Então, já vou dividir 25 por 100 para já sair em metros, tá? Metro para centímetro, centímetro para metro, divide por 100, certo? Então, centímetro 25 dividido por 100 anda com a vírgula duas casas de modo a diminuir o número. 25 centímetros é 0,25 metros. Tá? Gente, 1 metro é isso aqui. 25 centímetros é basicamente 1/4 do metro. 1/4 é 0,25. Pode dividir em 1 por 4 na calculadora, tá? Ou vai na calculadora, 25%, tá bom? Só para exemplificar um pouco melhor para vocês. Ele quer a frequência, seria a letra A, que na verdade foi a única coisa que ele pediu, eu que improvisei a letra B. Ele quer a frequência de rotação da minha
do meu anemômetro aí. Gente, no anemômetro ideal, ele falou a velocidade do vento é a velocidade, vamos ver como é que ele falou, tangencial, ó. No anemômetro ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear, ou seja, a velocidade linear é aquela que a gente viu, a velocidade tangencial, ó, ela tá aqui. Então essa é a velocidade V do vento, que vai causar o giro. É a velocidade aqui, ó, na superfície não, né? A velocidade tangencial ali que tangencia a trajetória, que é o círculo, né? A velocidade tangencial. Aqui eu não fiz um círculo perfeito. Pô, mas a gente fez um monte nas outras aulas, né? Lembra que a gente fazia o círculozinho, que seria a trajetória do movimento, e a velocidade tangencial saindo aqui? Essa é a mesma ideia. Velocidade tangencial saindo ali. A velocidade de cada concha é a velocidade tangencial. Por isso que eu já chamei de V. Ele mesmo já chamou de V. Seria a velocidade tangencial do movimento circular. Se eu quero frequência eu não consigo relacionar diretamente com velocidade tangencial. Eu relaciono frequência com velocidade angular. Mas a velocidade angular, uma das fórmulas que eu falei, ó, se eu só puder escolher uma fórmula dessa matéria para decorar, decora que velocidade angular vezes R, vezes o raio da trajetória, dá a velocidade linear ou a velocidade tangencial, tá bom? Ali a gente usou R minúsculo, né? Então vamos manter isso aí. Vamos usar R minúsculo, porque senão fala, ixi, André, mas rainho, raião, tem 2 raios aí na situação? Não, não tem. É que eu tenho mania de usar raião, que eu acho uma letra mais bonita que o rainho e também mais fácil de escrever. Mas já que aqui eu coloquei rainho, vamos manter aí, colocar rainho. V igual ômega R, seja o R raião, o rainho. R1, Rzinho é o raio da trajetória, tá? Eu preciso do ômega por quê? Porque é ele que eu correlaciono com rotação. Pode ver que ele deu a rotação em RPM. Então eu já tenho o raio, já transformei em metros, 0,25. E a velocidade eu tenho 18. 18 eu posso colocar direto aqui? Não, olha aqui. MKS, metro, quilograma, segundo. Eu transformei centímetro em metro, mas a velocidade ainda não está em metros por segundo. Está em quilômetro por hora. Se eu não falei isso, foi uma grande falha minha. Pior que eu acho que eu não falei. Tem um modo de você demonstrar isso, deduzir isso, é até fácil, tá? Não é muito complicado, não. Mas a gente tá ficando sem tempo, cortaram o nosso semestre. É o seguinte, para ir de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Simples assim, tá? Para voltar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Ah, não precisa pensar, não. Dá para fazer. É questão que uma hora tem 3.600 segundos. Vai direto aqui que é melhor. Ao contrário das medidas de comprimento, que ao dividir, ao diminuir o número, você vai para a medida menor. Ao diminuir o número, você vai para a medida maior, perdão. A gente tinha um 25 em centímetros, em metro foi só 0,25. Ao diminuir o número, eu vou para a medida maior. O raciocínio é o contrário. Diminuí o número, eu fui para a medida maior. Aumentei o número, eu fui para a medida menor. Tipo, diminuir o número, fui de centímetro para metro. Se eu aumentar o número, eu vou de metro para centímetro. 1 metro tem 100 centímetros. 1 foi para 100. Menor unidade, maior número. 100 para 1. Centímetro foi para metro, maior unidade, número menor. Na velocidade não, ó. A unidade maior, que é quilômetro por hora, para chegar nela, você multiplica. Para ir para a unidade menor, que é metro por segundo, você divide, tá? Então tem uma vantagem aí nessa conversão de velocidade. Da grande seria um sentido mais intuitivo. Da grande para pequena divide, da pequena para grande multiplica. Lembra que a medida de comprimento é o contrário. 1 metro, medida grande, é 100 centímetros, medida pequena, né? Quando é comprimento, para ir para a medida pequena, eu multiplico. Para ir para a medida grande, eu divido. Velocidade não. Vai para a medida grande, eu multiplico. Para ir para a medida pequena, eu divido, tá? Eu acho que eu não falei errado, mas só confirmando. Comprimento, para ir para a medida grande, eu divido. Para ir para a medida pequena, eu multiplico. Na velocidade não, ó. Pequena divide, para ir para pequena divide, para ir para grande multiplica, tá? Então a gente pode fazer já essa conversão de velocidade aqui, cara, acho que, mas depois eu quero fazer a letra B. Eu vou fazer nesse cantinho aqui então, ó, conversão de velocidade. Então a velocidade é 18 km por hora. Se eu dividir por 3,6, vai dar a quantidade em metros por segundo. Gente, isso aqui você não precisa de calculadora, sabe por quê? Se fosse 36, 36 é o dobro de 18. Daria 1/2, certo? Daria 1/2. Aqui vai dar 10 sobre 2, que é 5. André, não entendi o que você fez. Ó, vou fazer de outro jeito então, ó. Multiplica por 10 em cima e embaixo para eliminar o número com vírgula. 180
por 36, tá? Multipliquei por 10 em cima e embaixo, numa fração você pode fazer isso. Os dois são múltiplos de 6. Divide por 6, 36 dá 6. Divide por 6, 180 dá 30. Se fosse 18, daria 3. 30 por 6, 5, tá? Mais fácil de entender do que o que eu fiz ali embaixo, certo? Então, essa velocidade aqui em metros por segundo é 5 metros por segundo, tá? Só substituir aqui, você vai passar o 0,25 dividindo o 5, tá? É uma outra conta que também dá para você fazer de cabeça seguindo a mesma lógica, né? Vou fazer aqui nesse canto também, já que é uma conta. Lá você vai ter que passar dividindo o 0,25 dividindo o 5. Para eliminar a vírgula, multiplica por 100 em cima e embaixo, porque agora você tem que andar com duas casas, ó. Multiplicou por 100, o 5 que está em cima virou 500, o 0,25 virou 25. 50 por 25 daria 2. 500 por 25 dá 20, tá? Então agora você já sabe, só estou fazendo aí para você ali no canto para facilitar, passei o 0,25 dividindo, você pode bater aí na sua calculadora. Mas caso você vá prestar um Enem, um troço assim depois do técnico, estou te ensinando umas técnicas aí. Isso aqui vai dar 20 radianos por segundo. Aí você vai buscar na alternativa, não tem. Cuidado que o que ele quer é a frequência de rotação e não é a velocidade angular, tá? Mas você pode correlacionar. Ó, você tem a frequência de rotação, ômega é igual, essa fórmula a gente até deduziu, 2πf. Você vai tirar a frequência aqui, tá? Ele falou que se precisar, usa π igual a 3. Então, π igual a 3, 2 vezes 3 vai dar 6, só que o enunciado te deu. A sua velocidade é 20. Você vai passar o 6 dividindo 20, vai dar 10 sobre 3 Hz, que é a sua frequência, porque já está tudo em segundos, né? Metro, segundo, no caso, metro e segundo aí. 2 vezes 3, 6, para quem não entendeu o que eu fiz, ele mandou substituir o π por 3, passei o 2 vezes 3, 6, dividindo o 20 para a velocidade angular que eu achei, daria 10 sobre 3 Hz, que se você fizer a conta vai dar 3,3333333. Mas ele pediu em RPM, então vamos converter em RPM. O que eu falo para vocês sempre, gente, que eu nunca lembro qual que é a fórmula para converter Hertz em RPM. Então o que eu faço? Eu deduzo ela toda vez que eu preciso. 1 Hz vai ser a frequência medida no período de 1 segundo. É o Hz, a frequência em Hz. O RPM é a frequência, que eu vou chamar de M, que é o número de rotações por segundo, medido num período de 60 segundos. De 1 minuto, né? Por segundo é 1 segundo, por minuto é 60 segundos. Multiplica aí em cruz, ó. Você vai ver que para achar em M, você tem que multiplicar a frequência em Hz por 60. Tá? 60 divide por 3, certo? Dá 20. Ou então 600 dividido por 3, mais fácil ainda, dá um resultado de 20. Deixa eu sair só para pôr o resultado. Depois eu poder pôr aquele cor-de-rosa que é mais amigável aqui no fundo preto. Então, 600 dividido por 3 vai dar 20. 20 não, perdão, 600 por 3 vai dar 200. 60 por 3 daria 20. 600 por 3, 200 RPM. Tá? Ficou apertadinho aqui, mas acho que dá para enxergar aí. Ficou apertadinho só a resposta, né? A resposta você vai ver que está em outra cor. Então, em termos aqui de alternativa, você vai achar aí o 200 RPM, tá bom? 200 RPM, beleza? Tá, só que eu pedi mais duas coisas. Eu quero aceleração centrípeta e força resultante centrípeta. Vou ter que pôr um slide a mais antes da gente começar a termodinâmica, tá? Para ficar aí, né? Já ocupei muito esse slide. Então, letra B. Gente, sempre que pedir aceleração centrípeta, talvez o conceito não seja tão simples. Eu expliquei para vocês que a aceleração não é que ela aparece do movimento circular, ela causa o movimento circular. Mas para calcular, é uma fórmula, não tem muito como fugir disso. A aceleração centrípeta é v² sobre r. V é a velocidade angular, tá? O raio aí, ele deu pra gente, é 0,25 metros. Era rainho, mas se vocês me permitirem, eu vou largar raião aí mesmo. A V seria 18, mas eu quero no MKS, metro segundo. Eu já transformei. Metro por segundo é 18 km por hora, dá 5 metros por segundo, eleva ao quadrado. Ó, ficou ridícula essa conta, né? 25 sobre 0,25, né? Se você... Olha o que vai acontecer, tá? Vou facilitar aí para vocês. Se você multiplicar por 100 em cima para se livrar das vírgulas, né? O importante é multiplicar por 100 embaixo para se livrar da vírgula. Você tem que pôr 2 zeros porque já é um número sem vírgula. Multiplicar por 100 embaixo, você anda com a vírgula 2 casas para a direita. 2.500 por 25. Quem que você tem que multiplicar o 25 para dar 2.500? Por 100, né? Então, a aceleração centrípeta é 100, como eu já transformei as unidades de distância em metros e segundo, as de tempo em segundo.
metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no MKS, tá? Metros por segundo ao quadrado. E eu também quero a força resultante centrípeta. Gente, a força resultante centrípeta, isso eu não dei na aula de teoria, mas dou agora. Qual que é a fórmula de força? A gente vai usar bastante na mecânica técnica, que eu pulei dinâmica, né, a parte da mecânica que estuda força dinâmica, porque não deu tempo. Ué, eu tenho que saber a massa do corpo. E como é a força resultante centrípeta, é a força, na verdade, que está causando a aceleração centrípeta. Que na Terra, no satélite em órbita, é a força de gravidade. Você manobrando seu carro, é você desviando a trajetória. Tudo isso gera uma força. É a força que causa a aceleração e é a aceleração que causa a trajetória circular. Então, quando alguém te perguntar a força resultante centrípeta, antes você calcula a aceleração centrípeta. Multiplica pela massa. Se eu falar que a massa de cada anemômetro é 0,25, a força centrípeta aplicada por cada um deles em cada haste, é só multiplicar a massa de cada anemômetro, não, né? De cada concha pela minha aceleração centrípeta. Como já está tudo no sistema internacional, a massa em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, a minha força resultante centrípeta aqui já vai sair em newtons. Força resultante centrípeta, 25 newtons. Aqui já era uma resposta também, né? Vou só destacar ela em vermelhinho assim. Tá ok. Tá bom, pessoal? Achamos aí, então, aceleração centrípeta que eu falei na teoria e força resultante centrípeta, que eu nem tinha falado na teoria, mas que fica aí para vocês. Faltou exercício de movimento circular uniformemente variado, que além da aceleração que aponta para o centro, tem a aceleração tangencial ali também, que ajuda a aumentar a velocidade de giro. Mas aí a gente faz um desse na lista e qualquer dúvida vocês vêm me perguntar, tá bom? É o que vai dar para fazer nesse nosso submestre aí, que foi cortado para o meio, porque eu já tenho que, sim, iniciar termodinâmica, tá? Termodinâmica vai se dividir em várias áreas aí, inclusive estudar as leis da termodinâmica. Para vocês que são mecânica, eu acho que se torna interessante quando você vai estudar máquinas térmicas e tal. A gente vai iniciar por calorimetria, que é a parte mais fácil, que vai estudar o fenômeno do quê? Calorimetria, calor, transferência de calor. A gente pode estudar a coisa mais elementar da calorimetria, é você aplicar no... Igual a gente fez em tecnologia dos materiais. É bom que eu esteja dando as duas disciplinas para vocês, que eu posso puxar coisas daqui para lá e de lá para cá para esclarecendo. A gente fez o diagrama de fase água-açúcar. Depois a gente fez água-sal. Só que água-sal a gente aprofundou um pouquinho mais e falou da formação do gelo. Podemos pegar água pura para estudar calorimetria. Não vamos meter outras fases. Vamos começar com substâncias puras. Imagina o seguinte, você vai aplicar calor num bloco de gelo. Você não, no ambiente mesmo. Você tirou ele do congelador, o ambiente está mais quente. Para ter troca de calor, basta ter diferença de temperatura. Nós vamos falar aqui, nem sempre vai precisar ter diferença de temperatura, mas enfim, a gente chega lá. O ambiente vai começar a transferir calor para o seu bloco de gelo. Ele vai começar a aquecer. Então ele começa a fundir. Virar água líquida. Se passar mais tempo, continua a troca de calor e essa água líquida vai ficando mais quente até que ela evapora, tá? Todo esse processo de ir ganhando calor e mudar de estado pode ser estudado e pode ser equacionado. Só que, numa substância pura, se há mudança de estado, não há mudança de temperatura. Se há mudança de temperatura, não há mudança de estado. Ou muda de estado, ou aquece. Ou a energia toda é gasta para aumentar a temperatura, ou a energia toda é gasta para uma transformação de fase. Transformação de fase é derreter ou evaporar, tá? Isso na substância pura. Nas misturas não é bem assim. Nas misturas as coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente viu isso em diagrama de fase. Talvez hoje fique mais claro porque aquele diagrama chama eutético. Aquele eu só comentei. Desenhei o ponto e falei, ó, é eutético porque tem mudança de temperatura e mudança de fase ao mesmo tempo. Nós vamos ver isso aqui de uma outra visão, mais visão de física do ensino médio. Lá é a visão da tecnologia dos materiais, aqui é a visão da física do ensino médio para ajudar vocês aí nas matérias de mecânica. Aqui, no caso aqui, a parte térmica aí das máquinas, né? Mecânica já acabou, agora é termodinâmica. Mas vocês vão ver que é a mesma ideia estudada, observada de uma maneira diferente. Aqui mais generalista, ali exclusivo para um sólido, ou até para uma solução mais simples antes da gente entrar no sólido, tá? Vamos lá, quantidade de calor e calor específico. A gente tem que definir calor específico aqui, tá? Para a gente começar a discussão. E preparando a aula da engenharia de vocês, né? Volta das férias, mini férias, né? Eu não fui ler
Aí eu comecei a aula, falei, puta, eu não fui ler a definição de calor específico. Eu gosto de vir com isso já lido, para não falar bobagem. Mas a gente pode pensar junto. Aí se tiver errado, eu ponho uma errata antes de postar o vídeo no YouTube, corrijo. Mas muito eu sei que eu não vou errar, tá? Olha só, a capacidade térmica pode ser obtida pela energia, que é a quantidade de calor. Calor é energia em trânsito, é energia em movimento. Energia que vai estar sendo transferida, trânsito de um corpo para o outro. Então, o que é a energia que saiu de um corpo e entrou no outro? Tá? Ou que foi perdida para o ambiente. Às vezes não tem outro corpo. Foi transferida do corpo para o ambiente. Se eu dividir o calor, que é a energia em trânsito, pela mudança de temperatura, vamos pensar de um modo assim, o gelo ainda não começou a derreter, eu aqueci ele. Ele foi do menos 25 graus Celsius para o menos 10. Eu garanti que ele não vai começar a derreter, porque ele começaria a derreter no zero, água pura. Então ele foi do menos 25 para o menos 10, aqueci. André, diminui o número, tua escala é negativa, hein? Presta atenção, menos 25 para o menos 10, aqueci. Se eu dividir essa mudança de temperatura, que foi menos 25, menos 10, foi menos 15, a variação de temperatura, né? Na verdade foi 15, não foi menos 15. Para parar de falar bobeira, ó. Como é que a gente faz mesmo variação? Variação de temperatura, temperatura final, que eu falei que é menos 10, menos temperatura inicial, que é 25. Ó. Menos, menos, vai ficar mais. Então, menos 10 mais 20, só para garantir que eu não falei bobeira. A diferença aí é 15 positivo, tá? Porque eu aumentei 15 graus. Seria 15 negativo se eu diminuísse 15 graus. Eu fui do 10, que é a final, para o 25. Do 25, que era do menos 25, que era inicial, para o menos 10, que é a final. Então, aumentei 15 graus aí no meu gelo. Fui do menos 25 até o menos 10. Se eu dividir o tanto de calor que o meu gelo absorveu para variar, para aumentar esses 15 graus de temperatura, por esses 15 graus de temperatura, eu tenho a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, é uma coisa mais simples, a gente vai ver ali na frente, deixa eu apagar isso aqui, porque eu sabia que esse rabisco estava em cima de uma coisa, é simplesmente a energia que foi absorvida para variar a temperatura. Ela não é uma propriedade da substância, ela é um cálculo que aparece na situação. Então, eu aumentei um tanto de temperatura, para fazer esse aumento eu absorvi um tanto de energia. Essa é a capacidade térmica. O tanto de energia que foi utilizado para aumentar a temperatura, uma coisa dividida pela outra. Tá? É a capacidade térmica, é uma ideia mais simples. O calor específico, não. O calor específico, vocês vão ver, eu lembrei, não fui olhar, mas lembrei agora. Olha que sorte. Ele é a quantidade de energia utilizada para aumentar 1 grama, para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama da substância. O que ele é? Ele é a normalização da capacidade térmica. Ele é propriedade do material, propriedade da substância. Ele é a capacidade térmica ali para 1 grau, para aumentar 1 grau em 1 grama. Então, se você tiver a capacidade térmica, se você tiver 100 gramas, ela vai dar um número. Que você vai precisar de mais energia para variar o mesmo tanto de temperatura do que se tiver 1 grama. Para 1 grama, a capacidade térmica é mais baixinha, porque com pouca energia, você aumenta bastante a temperatura. Com 100 gramas, você precisa de muito mais energia para aumentar a temperatura. Tem um aumento de temperatura que você quiser. Então, a capacidade térmica depende da massa que você tem de material. Então, ela é uma propriedade que a gente chamaria ali de extensiva. Depende do tamanho da sua amostra. Capacidade térmica é o tanto de calor que absorveu para variar a temperatura. Numa amostra pequena, vai ser pouco. Varia. Ó, café tá acabando na xícara. Que é água, né? Tá de noite já. Café tá acabando na xícara. Pode ver que ele esfria mais rápido. Aquele golinho de café que às vezes você esquece de tomar, tá ali na xícara, você já ficou satisfeito e põe um pouco a mais, ele esfria super rápido. Xícara cheia, não. Isso é a capacidade térmica. Capacidade térmica de um montão de café, né, vai ser mais alta do que de pouquinho café. Porque você, para causar a mesma variação de temperatura num montão de café, você precisa de um monte de energia. Como é que você sabe, André? Porque a energia do ambiente trocando calor com o seu café depende do tempo. Se esfriou mais rápido, é porque lá entrou uma quantidade de energia que deu para esfriar. Se esfriou mais devagar, porque está entrando ainda devagar. Vamos dizer assim, o tanto de quantidade de calor que o ambiente fornece para sua bebida é constante. Mas aí você vê quanto de energia de fato entrou ali para esfriar, para causar a variação de temperatura pelo tempo. Porque por tempo está entrando a mesma quantidade de energia. Então, em pouca amostra, em pouca quantidade de material, você tem um resfriamento mais rápido. Ou seja, você tem uma mesma variação de temperatura com uma quantidade de energia pequena. A gente pode ver isso matematicamente. Fixa a variação de temperatura, você vai ver, ó, capacidade térmica maior, bastante substância, precisa de mais energia para causar a diminuição de temperatura. Pequena substância, capacidade térmica baixa, você precisa de menos energia para causar
a mesma variação de temperatura. Já o calor específico, eu vou normalizar isso aí. Como que eu vou normalizar? Eu vou dividir a capacidade térmica pela massa. Então eu vou chegar no mesmo número. Um pouquinho de café esfria com pouca energia. Mas aí eu pego essa, vamos dizer assim, eu pego essa pouca energia, divido pela pouca massa. Dá um número. Um montão de café resfria com mais energia. Eu pego esse montão de energia e divido pela massa, dá o mesmo número. A massa grande usa uma energia grande para esfriar. A massa pequena usa uma energia pequena para esfriar. Quando eu estou dividindo o Czão, pensando numa variação de temperatura constante, C e Q são proporcionais. Né? Quando eu estou dividindo o Czão, é como se eu estivesse dividindo o Q pela massa. Tá? Então, peraí que a gente já chega lá. Então, agora eu percebi com a minha própria explicação, eu sabia que durante a explicação eu ia lembrar, caso eu falasse alguma coisa errada, em ambos se referem a variar 1 grau, para simplificar a nossa discussão. Então, esse ΔT é igual a 1 grau. Capacidade térmica é a quantidade de energia que eu preciso para variar 1 grau da minha amostra, independente do tamanho da amostra. Tá? O calor específico é a quantidade de energia que eu preciso para variar em 1 grau, 1 grama da minha amostra. Que a ideia é a seguinte, né? Quando eu divido pela massa, eu normalizo. Falar, opa, peraí, tá desigual. O café grande está consumindo muito mais energia para esfriar. E o café pequeno, muito menos. Mas não é o mesmo café? Não teria que ter a mesma propriedade? Então, eu divido pela massa. Energia grande para esfriar o café grande, que pesa mais, tem mais massa, divido uma pela outra, dá uma constante. Energia pequena, que é para resfriar o café pequeno, que tem pouca massa, divido pela massa, dá a mesma constante. Essa constante é propriedade do meu café. É o calor específico do meu café. Tá? Então, capacidade térmica, quantidade de energia para variar a temperatura do corpo em 1 grau. Calor específico, quantidade de energia necessária para variar a temperatura de 1 grama do corpo em 1 grau. Tá? E aí, olha só o que acontece aqui. Eu posso vir aqui e substituir o C por Q sobre T. Não posso? Posso, ó, é o que eu fiz aqui. Caso não tenha ficado claro, eu juntei as duas definições. É sempre a quantidade de energia que eu gastei pela temperatura que variou, tá? Muita quantidade de energia, capacidade térmica alta. Pouca quantidade de energia, capacidade térmica baixa. Só que aí eu normalizo pela massa. A massa maior vai gastar muita energia. A menor vai gastar pouca, mas se for a mesma substância tem que dar uma constante. Quando eu divido vamos dizer assim, a energia grande pela massa grande, dá uma constante. A energia pequena pela massa pequena dá a mesma constante. Então tem duas fórmulas aí que vêm da definição. Só que se eu juntar as duas, ó, o Czão, então, esse aqui, o Czinho, é Czão sobre M. Se eu substituir o Czão, que é isso aqui, ó, isso aqui é o Czão, concorda comigo? Continua sendo calor específico. O calor específico é a energia, né? Vamos dizer assim, é o Czão pela massa. Só que eu posso escrever o Czão do jeito que ele está aqui, ó. Do jeito que ele está aqui, concorda? Czão dividido pela massa é o calor específico. Só que desse modo, eu deduzi uma fórmula que é muito usual, que a gente chama de Q-macete. Quantidade de calor para variar, não só 1 grau, porque 1 grau é o calor específico, mas para variar a temperatura que eu quiser, pode ser calculado com essa fórmula. Mas eu não preciso ir lá numa tabela de propriedade do material ou de substância e falar, putz, para 1 grama da substância, beleza, tem o calor específico. Ele diz a quantidade de energia necessária para variar a temperatura de 1 grama. Isso, em 1 grau, de 1 grama. Mas com essa fórmula, ó, eu posso pôr a massa que eu quiser. E eu posso ter a variação de temperatura que eu quiser, tá? Ali só algumas unidades interessantes. A capacidade térmica a gente vai usar em caloria por grau Celsius. Caloria é uma medida de energia. Você pode converter aqui de joule, que às vezes a gente está mais acostumado na mecânica. Joule para caloria, você pode fazer a conversão facinho aqui, tá aqui no quadradinho. Mas nessa parte a gente vai usar mais caloria, tá? Caloria, e vamos usar até aqui a temperatura em graus Celsius mesmo. E aqui, como você dividiu o cal por C pela massa, você vai ter 1 grama aqui na parte de baixo da fração. Não sei se vocês lembram, não sei se o Henrique está aí, porque eu não vou voltar agora lá para o Teams, não. Ele perguntou, falou, André, aquele negócio da regra da fração, por que divide pelo de baixo, multiplica quando você vai fazer a divisão de frações, né? É a primeira vez o inverso da segunda e tal. Isso tudo é mais simples do que parece quando a gente usa faz tempo. Mas para você pensar e voltar na definição, realmente eu gravei um vídeo lá de 18 minutos explicando e ele estou aperfeiçoando aquela explicação. Quando tiver ela melhor, eu mando para vocês. Nesses dias aí a gente tirou para descansar. Mas é uma coisa que vai acontecer.
Porque você está dividindo, então você tem que pôr embaixo da fração. Você está multiplicando, você tem que pôr em cima. Por isso que faz aquela inversão. Quando você vai fazer divisão de frações, é só multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então aqui, ó, eu não dividi, o Czinho não é o Czão dividido pela massa, então ele vai ter a unidade da Czão com ainda gramas embaixo. André, e o MKS? Metro, quilograma, segundo. Isso é mais para mecânica. Aqui para termodinâmica, depende da matéria, a gente vai usar o MKS, que é o metro, quilograma, segundo, e às vezes vai aparecer em gramas mesmo, tá? Porque essas medidas aqui, geralmente o pessoal, não só da física, mas da química, usa mais para laboratório. O laboratório é em gramas, não em quilos, tá? Por isso que aí eles têm essa unidade de medida que conversa, caloria, grama, grau Celsius. Se você fosse pôr no MKS, a temperatura teria que estar em Kelvin, a energia em Joule e a massa em quilogramas. Dá para fazer também, dá para fazer isso aqui, tudo isso. Mas o usual no ensino médio, e aqui a minha disciplina é um reforço do ensino médio para vocês entenderem a matéria do técnico, é isso. Então eu vou passar assim. Se, sei lá, não sei, acho que é o Tássio da máquinas térmicas, ou sei lá, quem for usar isso aqui com outra unidade, ele vai fazer ali com vocês, vai fazer a dedução para que vocês sigam, tá? Eu acho que deu para entender pela explicação o significado. Capacidade térmica proporcional à quantidade de energia absorvida para aumentar a energia. Calor específico é basicamente a capacidade térmica, mas de 1 grama, tá? Não da sua amostra inteira. Beleza? Ela normaliza. Ela vai fazer você obter uma constante para o café, por exemplo. Café grande, muita energia. Café pequeno, pouca energia. Mas aí você divide pela massa e chega na constante. A constante é o calor específico, tá? Então, o calor específico é a propriedade intensiva. Não depende do tamanho da amostra. Capacidade térmica extensiva. Depende do tamanho da amostra, tá? Os dois são propriedades do material, mas o calor específico, vamos dizer assim, é mais legal a gente dizer que só ele é a capacidade, propriedade do material, mas os dois são. Essa aqui, extensiva, extenso, depende do tamanho. Intensiva, é intensa, né? Tem um valor independente do tamanho, né? Pensa assim, intensiva, independente do tamanho. Extensiva, depende da extensão, tá? Então, capacidade térmica extensiva, depende do tamanho. O calor específico você divide pela massa, você normaliza. Não depende mais do tamanho, porque você dividiu pelo tamanho. Vai dar a mesma coisa para o grande e para o pequeno. Grande energia grande por massa grande. Pequena energia pequena por massa pequena vai dar o mesmo calor específico e tem que dar porque é o mesmo café, tá? Então é isso aí. A variação de temperatura, a quantidade de calor, vocês entenderam. A quantidade de calor é a energia em trânsito, a energia que sai ou entra da sua substância, tá? Massa a gente sabe o que é, intuitivamente, variação de temperatura também, tá bom? Algumas conversões necessárias que podem aparecer aí, né? Como falei em outras disciplinas, grau Celsius para grau Kelvin. O mais simples que tem. A temperatura em Kelvin vai ser encontrada somando um numerinho mágico aí, 273, na temperatura em Celsius, tá bom? Então, se você tiver lá, por exemplo, o 0 grau Kelvin, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, vamos dizer que aqui desse lado sejam as temperaturas em Celsius e desse lado aqui as temperaturas em Kelvin. Vamos fazer alguns exemplos aí. Se você tiver 0 graus Celsius, você vai somar 273 aqui, vai achar 273 Kelvin, tá? Se você tiver a temperatura ambiente, vamos dizer, 25 graus. 25 graus Celsius. Vai somar 273 também. A 25 vai dar 298 Kelvin, certo? Errei na conta ou não? É isso mesmo. 25 dá 9 ali no segundo, 8 no último, tá? Você pode aí pensar como você quiser, certo? Esse numerinho é um pouco mais quebrado, mas esse é um excelente arredondamento, tá? Essas escalas aí foram inventadas conforme país diferente. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam Fahrenheit, que tem outra unidade de conversão, e tudo bem, entendeu? Não tem grandes problemas aí, tá? A questão é que o Kelvin é o zero absoluto. O zero absoluto vai ser menos 273, ó. Porque pensa assim, se eu tiver no zero absoluto, que é o zero Kelvin, né? Ok? Para não parecer que é ok, vamos fazer assim. Substitui lá na fórmula o zero absoluto, que é o zero Kelvin. Você tem aqui a temperatura em Celsius mais 273. A temperatura do zero absoluto passa 273 para lá, ele muda de sinal. Né? A temperatura do zero absoluto vai ser menos 273 Kelvin, tá? 273 Celsius, perdão. É daí que sai o zero absoluto, que ninguém nunca conseguiu atingir nem em laboratório, mas dizem que aí você, quando conseguir, ou tá perto de atingir, quando você atinge isso aí, você consegue algumas propriedades aí da termodinâmica, vamos dizer assim, que ainda não foram estudadas, mas que o pessoal já tem cálculo teórico. E uma coisa importante, a variação de Celsius, em Celsius ou em Kelvin é sempre igual, tá? Vamos comparar aí com os primeiros exemplos, que não tem número negativo, vai ficar fácil de entender, ó. A variação aqui foi do 0 a 25 graus, a variação é 25 graus Celsius.
A variação aqui, ó, se você fizer 298 menos 273, pode bater aí na calculadora. Vai dar 25 também, 25 Kelvin aqui, tá? Então, numericamente, a variação, né, se você tiver resolvendo um problema, que é a sua situação inicial, é a sua situação final, os valores em cada situação de temperatura vão dar diferentes, mas a variação é a mesma, 25 graus. Variação em Celsius vai dar sempre o mesmo valor que a variação em Kelvin, se for a mesma situação, tá? Embora os números mudem, ó, em Celsius variou 25 graus Celsius, em Kelvin a mesma situação variou 25 graus Kelvin, tá? Comentário aí interessante para vocês. Vamos fazer um exercício de Ki-macete, não vai dar tempo de fazer de Ki-mole, né, que seria o calor latente, a gente entra nisso a semana que vem, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aí. Um bloco de massa 2 kg, gente, física. Não complica, não. Começou a ler o enunciado? Vai escrevendo. Ó. Então, mas eu prefiro fazer em branco o exercício. Vai ficar só esse M em amarelinho, para a gente não ter que voltar do zero. Tá? Massa do bloco, 2 quilos. Tá? Então, um bloco de massa 2 quilos, massa do bloco, 2 quilos. Vai lendo, pessoal, vai anotando, tanto física quanto geometria. Geometria você vai desenhando, né? E física você vai anotando aqui no canto. Se não, chegou no fim, você não lembra mais nada. Então, massa do bloco, 2 quilos. Ao receber toda a energia liberada por 1000 gramas de água, putz, vai aparecer bloco e água. Então, vamos anotar tudo, tá? 1000 gramas é a massa da água que vai estar na questão. Então, por isso que eu já pus MB. Então, você tem um bloco de 2 quilos e 1000 gramas de água. Você tem, então, massa do bloco e massa da água, tá? Que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius. Olha que... Tá super mal escrito esse enunciado e é da FUVEST, hein? Então, ó, energia liberada por 1000 gramas de água que diminui sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, as 1000 gramas de água resfriaram 1 grau Celsius. Então, ó, a variação de temperatura da água foi de menos 1 grau Celsius, porque ela diminuiu 1 grau Celsius, tá? Então, um bloco de massa 2 kg vai receber toda a energia térmica de 1000 gramas de água que diminuiu 1 grau Celsius, então massa da água, variação de temperatura da água, aumentou sua temperatura, então a variação de temperatura do bloco foi 10 graus Celsius positivos, tá? E acabou, é isso. Tá mal escrito, mas é isso aí. Então, qual que é a situação? Então, vou ler primeiro, depois eu explico. Ler de novo, que eu já anotei ali no canto. Um bloco de massa, 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui sua temperatura em 1 grau, sofre um acréscimo de 10 graus. Então, é assim, ó. Vai ter uma troca de energia entre 2 kg de água e 1 kg, né? 2 kg de bloco, 2 kg de sólido, e 1 kg, 1000 gramas é 1 kg. Já vou até colocar aqui, ó. 1 kg é 1000 gramas, então 1 gramas é 1 quilo, pode deixar no MKS. Na verdade, não, né, André? Burrice, né? Mas já que eu escrevi, deixa aí. Aqui é em gramas, as constantes são dadas em gramas. Ó, como é que ele pergunta aqui, ó. Depois ainda nem li o que ele perguntou, mas ó, calcule o calor específico em caloria. Tá? A gente já chega lá, só um minuto. Então, aqui, na verdade, 2 quilogramas, quilo é 1000, então 2000 gramas, tá? As unidades na real que eu vou usar, fiz aquilo ali à toa, é essa em gramas e essa também em gramas, tá? Então, o que está acontecendo é que você tem 2000 gramas de sólido e 1000 gramas de líquido. Você pode pensar nesse bloco como sendo um bloco de gelo. Você vai pôr um gelo de 2 quilos e 1 quilo de água. Pronto. Um gelo de 2000 gramas e 1 grama de água e esperar ele derreter. Né? Entre aspas, seria isso, tá? Claro, o gelo, que é o bloco, vai aquecer com a presença da água. E a água, que é o líquido, vai resfriar com a presença do gelo. É sempre uma troca. Isso que está acontecendo aqui, você vai observar no copo. Então, está tendo aí uma troca de calor entre 2000 gramas de sólido e 1000 gramas de líquido. O sólido aumentou com essa troca sua temperatura em 10 graus e o líquido diminuiu sua temperatura em 1 grau. Aí ele quer saber o calor específico do bloco. Gente, se o bloco fosse de gelo, né? Provavelmente as mudanças de temperatura não seriam essas, mas estaria dado aqui, ó, ele deu o calor específico da água, né? Tudo bem, pode mudar para o sólido, mas eu nunca fiz esse cálculo. Mas talvez fosse próximo de 1, ficaria mais fácil aqui. Mas pelo jeito esse bloco não é de gelo, ele não vai derreter. É só um bloco que provavelmente está mais frio que a água e foi colocado lá dentro da água e eles vão trocar o calor. Mas olha o que acontece mais importante. Ó, o bloco recebe toda a energia térmica liberada pela água. Toda! Foco nesse toda. Então, quer dizer que a quantidade de calor
que é a energia que sai da água, então a quantidade de calor da água é a mesma energia que entra no bloco. A quantidade de calor que entrou no bloco é a mesma que saiu da água. Então as duas quantidades de calor são iguais, porque ele fala, ó, o bloco recebe toda a energia térmica liberada da água. Então essa aqui, ó, o QA saiu da água, o QB entrou no bloco, e é a mesma. Ele falou, ele recebe toda, e não tem, e como ele não fala no enunciado, não tem uma outra fonte de energia aí. Então tudo, já que recebe toda a energia que saiu da água, entrou no bloco. Tá? Então, como tem a fórmula Q macete, né, que é Q macete, ó, vou fazer aqui no cantinho, Q igual mc delta T, sendo C o calor específico da substância, delta T a variação de temperatura que vai acontecer, M é a massa da substância e Q é a quantidade de calor que entrou ou saiu da substância. Então, a gente pode substituir por Q, né, aplicar o Q macete tanto para a água quanto para o bloco. Então, Q da água é igual massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura da água, que vai ser igual a o que sai da água é o que entra no bloco. Então, esse que entra no bloco também vai poder ser calculado por massa do bloco, vezes calor específico do bloco, vezes ΔT do bloco. Tudo ele me deu. Você tem 6 variáveis, todas ele me deu. Ele só não me deu o calor específico do bloco. É justamente o que ele perguntou. Então, é só sair substituindo, ó. Massa de água, 1000 gramas. Transformei em gramas, gente, porque eu tenho que ter as unidades caloria, grama e grau Celsius. Foi como ele me deu o calor específico. Então, eu tenho que deixar tudo em caloria, grama, grau Celsius. O calor específico da água já está em caloria, grama, grau Celsius. Então, é 1, tá? A variação de temperatura da água, ele já me deu aqui, ó. Ela é -1. Ela resfriou em 1 grau. Certo? Certo? Ela resfriou aí em 1 grau. E... Isso aqui vai dar besteira, né? Isso aqui vai dar besteira. Como eu igualei as quantidades de calor, gente, uma entra e a outra sai, você teria um sinal de menos na frente de uma delas, tá? O que compensaria essa variação de temperatura aqui no final da história, deixaria tudo positivo, tá? Uma entra, outra sai, você tem que pôr o sinal. Cuidado com isso aí. Quando você for fazer variações de temperaturas diferentes, não usa sinal, não. Não faz o que eu fiz, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, tá? Então esquece, deixa tudo isso aqui positivo, senão vai confundir a cabeça de vocês, tá? Deixa tudo positivo. Como são sistemas diferentes, um está entrando, o outro está saindo, na hora de igualar, um vai diminuir de temperatura, o outro vai aumentar, mas você deixa os dois como variações positivas. Senão dá ruim, tá? Sempre que você for resolver esse tipo de problema. Senão dá besteira, tá bom? A massa de água é 2.000 gramas, tá bom? E o calor específico do bloco é o que eu quero calcular, e a variação de temperatura do bloco é 10, não é isso? A temperatura está em grau Celsius, a massa está em gramas, e o calor específico está em caloria grau Celsius. Tá bom? E as quantidades de calor, se desse para calcular, até dá, né? Sairia aí em caloria. Da água tá fácil, ó. Calor específico 1, variação de temperatura 1, massa 1000, vai dar aqui 1000 calorias, tá? 1000 calorias. Só para vocês verem, não precisa fazer isso não, mas só para vocês verem a unidade do calor específico. Aqui deu 1000 calorias, é a quantidade de calor, a hora que eu multiplico tudo, né? Que macete sai em calorias. Ali a massa tá em gramas. Aqui, o calor específico do bloco, vocês vão ver a unidade que vai sair. A variação de temperatura está em graus Celsius, tá? Nunca faça isso, tá? De colocar unidade aqui no meio da equação. Eu estou fazendo só para vocês enxergarem a unidade que vai sair o calor específico, tá bom? Olha só o que vai acontecer. Você vai multiplicar 2.000... Aliás, não vou fazer isso não, né? Mas veja só o que vai acontecer. Vai estar em caloria, você vai passar gramas dividindo, vai passar o grau Celsius dividindo, ó. Caloria por grama vezes grau Celsius, que é a unidade que ele quer, tá? Mas eu não vou fazer assim, não. Vamos fazer conta do jeito normal, tá? E 8 horas já. Pessoal, já vou liberar vocês, viu? Vou terminar esse aqui e aí eu já libero vocês. Então tá bom. 1000 vezes 1 vezes 1 dá simplesmente 1000. 2.000 vezes 10, a ordem dos fatores não altera o produto, dá 20.000. CB. Eu vou passar o 20.000 dividindo o 1.000, tá? CB. Esse é o calor específico do bloco. Cortou 3 zeros em cima, cortou 3 zeros embaixo, ficou 1 sobre 20. Se vocês fizerem essa conta, que é o 1 sobre 20, você vai tirar aí, ó, que o CB, Czinho B, porque é o calor específico do bloco, vai dar 0,05. A unidade que eu fiz ali para mostrar, tinha aqui o 1000 em grama, na verdade o 1000 aqui em caloria, né? O 10 em grau Celsius e o 200 em grama, você passou ali
dividindo a caloria, você passou a grama e o grau Celsius, conforme ele pediu para sair a unidade no enunciado. Eu já tinha deixado marcadinho aqui, né? Isso aí resulta na alternativa D, tá? E a unidade é caloria por grama vezes grau Celsius. Vejam que é uma unidade estranha, mas é assim, é uma fração. A caloria está embaixo, o grama vezes grau Celsius está em cima, o grama vezes grau Celsius está embaixo. Aqui, inclusive, ele deveria pôr parênteses no grama grau Celsius, para falar que está tudo no denominador, para deixar bem claro para você que a caloria está no numerador da fração, da unidade, e o grama grau Celsius está no denominador. Cor-de-rosa aí, que é mais amigável no fundo preto do que o vermelho, tá bom? Semana que vem a gente vê calor de latente difusão. Aqui é só modificação de temperatura, não tratamos de modificação de estado. E eu não fui revisar a definição de calor específico de capacidade térmica, mas acabei lembrando durante a explicação que eu me imaginei que ia acontecer. Então, capacidade térmica, quantidade de energia para variar da sua amostra a temperatura em 1 grama. Calor específico, quantidade de energia para variar Perdão, falei errado. Capacidade térmica, quantidade de energia necessária para variar em 1 grau Celsius toda a sua amostra. Quantidade de energia necessária para variar a temperatura em 1 grau Celsius da sua amostra. Calor específico, quantidade de energia necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da sua amostra. Os dois são basicamente a mesma coisa, é a quantidade de energia gasta para variar a temperatura, né? No caso, temperatura em 1 grau, só que o calor específico é normalizado pela massa, tá? Não depende, então, da quantidade da substância. Depende ali só de qual substância que é. Pessoal, até quarta. Obrigado aí por ficar até o fim. Desculpa passar um pouquinho. Começamos um pouco mais tarde, terminei a aula tarde com a engenharia e o meu Teams deu pau, mas deu tudo certo. Valeu. Feliz 2022.